Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, toda sexta-feira com a gente aqui no Band News FM no meio do dia. Aidar, finalmente, hein? A novela acabou. André Mendonça tomou posse ontem no STF. A turma tá completa, né? 11 ministros. A gente ouvia reclamações, vez ou outra, principalmente do ministro Gilmar Mendes, né? Estamos só com 10, isso está travancando todos os processos, está complicando a situação, né? Um número par também atrapalhava ali em eventuais votações. Enfim, Aidar, André Mendonça tomou posse, mas um ministro faz tanta diferença assim no fim das contas, Aidar? Queria te ouvir sobre isso. Boa tarde para você. Débora querida, boa tarde aí para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Fábio, faz diferença, viu? É muito bom o Supremo julgar com a composição completa, não há a menor sombra de dúvida, porque você reduz a possibilidade de empate. Mas você não acaba com ela, porque eventualmente um ministro pode se julgar impedido de julgar alguma questão, dizer que não pode votar naquele assunto e volta a possibilidade de empate, né? Então, assim, e o Supremo já ficou mais tempo com cadeiras desocupadas. De qualquer maneira, é sempre melhor quando a corte está completa. E o ministro pode fazer muita diferença, Fábio. Pode fazer, porque assim, há muitas críticas em relação ao fato de o presidente Jair Bolsonaro ter indicado o André Mendonça por ser terrivelmente evangélico, pode fazer, afinal, quais os limites de um único ministro? E tem gente que fala, estão prestando muita atenção nisso e exagerando, um ministro no meio de 11 não faz tanta diferença. Um dos temas que o André Mendonça vai ter que desempatar é se detentas presidiárias podem ou não escolher o presídio no qual vão cumprir pena, se o presídio masculino ou feminino. Está parado no Supremo em 5-5. Olha aí a diferença que um ministro faz. E a gente pode pegar o histórico recentíssimo da atuação do ministro Cássio Nunes Marques, Fábio. A gente vai lembrar que o Cássio, há 2 semanas, 3 semanas talvez, estava sendo julgado aquela portaria do governo que proíbe as empresas de usar como critério de demissão ou critério de admissão a exigência de vacinação. 4 votos para manter a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendia essa portaria. O ministro Cássio pediu destaque, travou o julgamento. Isso vai voltar no ano que vem. Ele fez a mesma coisa ontem, com a discussão sobre se estrangeiros precisam comprovar a exigência de vacinação para entrar no Brasil. A boa notícia é que, enquanto o julgamento não é retomado, vale a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, a vacinação tem que ser comprovada. Mas olha só, ele pediu destaque, tirou do plenário, e o Supremo, na verdade, ainda não tomou uma decisão sobre nenhum desses 2 casos. Por aí, você vê como um ministro só pode sim fazer muita diferença. Tem outro exemplo, Fábio, Débora, muito rapidamente. Ministro Luiz Fux, em janeiro de 2020, deu uma liminar suspendendo a implantação de uma figura chamada juiz das garantias. Às vezes a gente nem lembra mais disso, mas a gente vai lembrar porque depois disso houve uma pandemia toda. Ele deu a liminar antes da pandemia, a pandemia já está agora melhorando por conta da vacinação em massa, e essa liminar perdura até hoje. Ele suspendeu a implantação de uma figura na Justiça, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, com uma liminar individual, e até hoje persiste essa liminar do ministro Luiz Fux. Então, um ministro do Supremo tem sim muito poder para travar, destravar discussões ou decidir questões empatadas no plenário. É muito importante a figura de cada um desses ministros. Sem dúvida, Aidar, e trazendo mais uma vez o que você disse a respeito desses 2 assuntos nos quais o ministro Nunes Marques, ou os quais o ministro Nunes Marques travou, o presidente Jair Bolsonaro já tinha dado a letra, né, Aidar? Ele chegou a dar uma entrevista e dizer abertamente, olha, o Nunes Marques, nas questões conservadoras, nas pautas conservadoras, a gente não quer perder. Se tiver 7-1, se tiver 8-0, ele vai pedir vista para travar, porque ninguém quer perder. Não foi bem um pedido de vista, mas obviamente travou a pauta, né? Então o presidente já tinha dado essa letra, né, Aidar? Sim, travou a pauta. E, Fábio, isso é um pouco lamentável, né? Porque você precisa... O ministro não é
um braço do presidente que o indicou no Supremo Tribunal Federal. É claro, o presidente pode sim, tem esse direito, porque ele foi eleito e uma das prerrogativas dele é indicar o Supremo Tribunal Federal, então ele pode sim indicar alguém que tem a mesma visão de mundo que ele, conservadora, etc., e moldar a Suprema Corte nesse sentido. Isso é do jogo. O que não é do jogo é você fazer da sua cadeira no Supremo uma extensão do Palácio do Planalto, para tentar emplacar ou interromper discussões que precisam ter segmento. Então, isso sim é muito ruim e, infelizmente, a gente está observando o ministro Cássio Nunes Marques fazer isso. A gente pode lembrar, Fábio, a liminar que ele deu, liberando cultos às vésperas da Páscoa, e depois, quando voltou para colocar em julgamento na semana seguinte, já havia passado a Páscoa, os ministros derrubaram essa liminar. Então, é um ministro jogando de acordo com os interesses do governo federal e manobrando o processo ali. Isso não é bom, isso não é legal. Do mesmo jeito que não é bom que o Supremo se intrometa em atribuições dos poderes legislativos e executivo, é lamentável que esses poderes tenham candidatos ou pessoas que defendam seus interesses puramente políticos, sem olhar as questões jurídicas no Supremo Tribunal Federal. Aidar, falando sobre o Supremo Tribunal Federal, queria trazer um outro assunto contigo. O STF, presidente do STF, Luiz Fux, proibiu a soltura dos condenados pela tragédia da Boate Kiss, que deixou 242 mortos em 2013, mais de 600 feridos, um julgamento que a gente acompanhou de perto. Depois de um julgamento longo, né, veio a sentença, a condenação, e logo na seguida, logo na sequência, um habeas corpus, né? Queria tratar contigo justamente essa questão desse vai e volta de habeas corpus, no caso da Boate Kiss, em outros casos também, porque quando a gente interpreta a lei, e nós aqui somos leigos para interpretar, né? Você que é o especialista no assunto vai nos dizer como é que funciona isso. Parece que há certas margens para diferentes interpretações, né? Como é que funciona? Um condena, outro vai lá e solta, e aí é prisão imediata, depois não, continua livre. O que você faz de análise de recorte desse vai e volta de habeas corpus no caso dos condenados da Boate Kiss? Débora, eu acho que esse caso podia ser estudado como um exemplo muito bem acabado de como às vezes a justiça é feita para não funcionar direito. Infelizmente é isso. Por quê? Existe uma lei muito clara, objetiva, aprovada nesse pacote anticrime que eu me referi um pouquinho antes aqui, que é o seguinte, ela diz, ela foi sancionada pelo presidente da República em dezembro de 2019, e ela diz que nas penas acima de 15 anos, nas decisões do tribunal do júri, quando a pena for maior de 15 anos, a prisão é imediata. O que o juiz ia fazer? Prender imediatamente, a defesa entrou com habeas corpus. O TJ do Rio Grande do Sul, os desembargadores ali, 3 desembargadores, deram habeas corpus impedindo a prisão. Isso significa que eles estão errados e agiram ilegalmente? Não, porque apesar dessa lei ser objetiva, existem decisões às pencas do STJ e do Supremo Tribunal Federal dizendo que só cabe prisão depois da decisão definitiva. E a decisão do júri não é definitiva, ainda cabe recurso para discutir determinados aspectos. Você não pode reformar a condenação, mas o sujeito pode anular o júri, pode mexer sim nas penas que foram fixadas pelo júri. E aí tem uma discussão colocada pelo Ministério Público e também pelos defensores, que é a seguinte: por que 15 anos? Se o júri é soberano e condenar a 8 anos, também deve ter prisão imediata, ou não. Só que o princípio constitucional, que ninguém pode ser considerado culpado, ou seja, antes de decisão criminal, antes de sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, antes de decisão definitiva, não pode ir para a cadeia. Essa decisão é definitiva? Não é. Então, Débora, eu não estou querendo causar um nó na cabeça do ouvinte, não, mas assim, ninguém está errado. O juiz, quando ia determinar a prisão, ia determinar com base em uma lei que o permite fazer isso. E os desembargadores, quando deram habeas corpus, deram com base em um princípio em jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Isso mostra como é ruim você reformar o processo penal a conta-gotas, porque você causa esses ruídos, esses choques, que nenhum está errado, nem outro está errado, só que na verdade você causa uma confusão tremenda que você não sabe se vai começar a cumprir pena imediatamente ou não. É preciso haver uma reforma orgânica do sistema penal.
a começar pelo absurdo de um júri como esse levar quase 9 anos para ser feito. Se esse júri tivesse levado, por exemplo, 3 anos e os recursos 2 anos para serem julgados, depois de 5 anos você tem uma decisão definitiva. Depois de 9 anos a gente está discutindo se os réus condenados vão ou não cumprir pena na prática preventivamente, porque ainda não tem condenação definitiva. O sistema penal brasileiro precisa ser reformado, mas de forma orgânica, de forma que garanta, sim, o devido processo legal, direito à ampla defesa, que é importante, é base do sistema penal, mas não pode demorar tanto. E eu acho que esse caso poderia ser estudado sob essas premissas. O que a gente pode aprender com ele para melhorar no processo penal brasileiro? E mexe cada vez mais, nesse caso, né, nas feridas dos familiares, que toda vez tem que acabar relembrando essa tragédia. Nunca vão esquecer, né, mas reviver o episódio a cada vez, isso machuca cada vez mais. Rodrigo Aidar, muito bom contar contigo. Semana que vem estará conosco ou você já vai estar de folga, Aidar? Na sexta-feira? Eu vou folgar dia 24 de dezembro. Estarei com vocês aqui no meio do dia, no dia 31, prometo. E no dia 27 eu vou estar também de manhã com Megali, Cacla, Sheila, eu não sei quem vai estar de férias, mas com o pessoal da manhã lá no programa. Dia 31 não promete não, porque eu e Fábio França não estaremos aqui, mas o Aidar vai estar na programação. Então já vou te desejar, Aidar, um Feliz Natal para você e para sua família, uma boa passagem de ano também, porque acho que a gente não se encontra aqui no ar. A gente se fala às vezes por mensagem, mas agradecer mais um ano conosco, muito bom poder contar com você, viu? Obrigada por tudo. Muito legal, Aidar, o papo é sempre ótimo e esclarecedor. Valeu, um abraço. Fábio, Débora, eu que agradeço, muito bom, que a passagem de ano seja fantástica e 2022 mais leve para todos nós.